Hoje a gente vai falar, né, dos mitos aí da moda plus size, que inclusive são aquelas, né, vocês já ouviram, né? Ai, gordinha não pode usar branco, gordinha não pode usar listras, né? Preto emagrece. E todas essas informações, elas foram ditas tantas vezes que muitas mulheres pegaram essas regrinhas assim, né, colocadas de forma aleatória e muito generalizada, como sendo uma verdade, e que realmente, por estar acima do peso, você não pode usar listras, né? Tem que fugir do branco, igual o diabo foge da cruz, né? Que gordinha não pode usar o branco, porque o branco engorda, e vocês vão ver aqui que não é bem assim. Já tem aqui no canal uma série de vídeos, né, para desmistificar toda essa informações que foram ditas ao longo de tantos anos e que deixaram essa sensação e até mesmo esse medo, esse receio das mulheres de experimentarem. Hoje a gente veio falar, né, como eu falei, sobre os mitos sobre a moda plus size. Eu recebo muitos pedidos, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Cá, faz vídeo de dicas de moda para plus size. E esse já é o primeiro mito de todos. Achar que a consultora de imagem vai separar, né, conteúdo de dicas de moda para pessoas magras e para mulheres gordas, né? Isso não é assim, gente. Dentro da consultoria de imagem, a gente trabalha com todos os manequins e a gente trabalha com tipos físicos e em busca do equilíbrio e da harmonia visual da silhueta feminina, trabalhando as características físicas da nossa cliente de forma individual e personalizada. É claro que aqui no canal eu não consigo trabalhar de forma individual cada característica, né, de vocês que estão aí do outro lado, mas se vocês repararem, até os conteúdos de tendências, né, onde eu mostro as minhas escolhas, né, que são baseadas nas pesquisas de tendências que eu faço de macro tendências. Eu sempre falo, olha, para as meninas de corpo oval, essa peça funciona dessa forma. Olha, para as meninas de corpo triângulo invertido, né, se não quer adicionar volume aqui nos ombros, adiciona no antebraço. Escolhe de forma estratégica as partes de baixo para conseguir um equilíbrio visual, mas não se limite. Então, quando eu estou dando esse tipo de direcionamento, eu estou dando um direcionamento que serve tanto para magrinhas quanto para plus size. Não tem distinção dentro da consultoria de imagem. Por quê? Porque a gente não trabalha com manequim. A gente trabalha com equilíbrio e harmonia do peso visual da silhueta da nossa cliente. E também é dessa forma que eu crio conteúdo para vocês aqui no canal. Então, se vocês ficarem ligadinhas nesse tipo de dica, nas dicas de tipos físicos, tem inclusive uma série de tipos físicos aqui no canal. E, assim, para vocês realmente se libertarem de todos os mitos, de todos os questionamentos, de todas as dificuldades que você sente na hora de vestir o seu corpo, o segredo, o maior segredo de todos, é descobrir o seu tipo físico. Porque é a partir desse momento que você vai entender o porquê você vê uma roupa no corpo da sua amiga e acha demais, acha incrível, e a hora que você vai experimentar não fica tão bem assim. E isso por quê? Porque provavelmente vocês têm proporções diferentes, proporções físicas diferentes. Na maioria das vezes, né, a proporção física aí entre ombro e quadril, mas também algumas características físicas como busto farto, né, busto pequeno, como o meu, coxa grossa, quadril largo, bracinho mais torneado, mais gordinho. Todas essas são características que individualmente também podem alterar o resultado visual daquela roupa na nossa silhueta, no nosso corpo. Então, é muito... E o mesmo acontece quando a gente vê uma roupa em um manequim,
né? O manequim, ele tem uma silhueta normalmente proporcional, tem também uma silhueta super longilínea, e tudo isso, a hora que você tenta colocar, aí no manequim ficou fantástico, a hora que você coloca em você, não fica tão bem assim, e sempre rola aquela decepção. Aí, o questionamento maior é, o problema é do meu corpo. Se eu emagrecesse, alguns quilinhos ia ficar melhor. O problema é porque eu estou acima do peso. Mas, na maioria das vezes, não é esse o problema. O problema é que aquela modelagem, especificamente, ela não é tão indicada para o seu tipo de corpo. O tecido que ela foi feita, né, também vai causar um tipo de leitura visual que não é o mais harmônico para o seu tipo de corpo. Então, às vezes vai adicionar mais volume, às vezes vai destacar ou vai realçar uma parte do seu corpo que você não quer destacar. Então, buscar entender quais são as suas reais, né, proporções físicas e entender como as modelagens funcionam para o seu tipo de corpo, você vai conseguir, de fato, entender, inclusive, como usar até aquelas peças que não são tão indicadas assim para o seu tipo físico e, principalmente, entender que o problema não é do seu corpo, e sim da roupa. E aí você vai buscar aquilo que mais vai funcionar para você, de forma, né, personalizada mesmo. E também uma coisa que é muito importante a gente entender dentro dessa busca, né, de descobrir o tipo físico, eu sempre digo que é, de fato, libertador. As meninas que já sabem aí o tipo físico podem comentar também se sentiu uma diferença, né, depois de descobrir o tipo físico, porque acaba facilitando não só você ter essa clareza de entender que o problema é da roupa e não do seu corpo e continuar em busca ali de uma modelagem que vai valorizar de fato o seu corpo, ao invés de você ou desistir da compra por frustração, ou até mesmo tentar levar uma roupa que você não se sente bem, que você não se sente bonita dentro daquela roupa, né? E quando a gente descobre o nosso tipo físico, quais são aquelas características do nosso corpo que a gente quer destacar e que a gente quer, que a gente não quer também destacar ou realçar, e sim buscar o equilíbrio visual, é muito bacana, é muito fortalecedor, eu diria, porque você entende que você é única e que não é você que tem que vestir a roupa, né? É a roupa que tem que vestir você. Isso é fantástico. E um outro ponto também muito importante é a gente entender que o tipo físico, por que é bacana a gente trabalhar, né, com essa leitura de peso visual? É porque a gente entende também que a nossa proporção física, ela é composta, né, por proporção entre ombros e quadril, e também o que pode alterar e que envolve, né, a nossa constituição corporal, o nosso biotipo em si, é aquelas regiões onde a gente acumula mais massa magra e onde a gente acumula mais massa gorda. Então, às vezes, é muito comum, às vezes uma mulher que passou por uma transformação, às vezes fez até uma redução de estômago, teve assim uma perda gigantesca de peso, perdeu 30 quilos, 40 quilos e continua sentindo dificuldade em vestir o próprio corpo. Por quê? Porque a proporção física, né, como eu falei, ela não está só associada ao ganho de massa magra e ao ganho de massa gorda, mas também está associada à proporção óssea. Então, por exemplo, eu tenho os ombros bem mais estreitos que o meu quadril. Eu posso ficar bem magrinha, o meu ombro sempre vai ficar menor e o meu quadril vai ficar maior. Por quê? Porque o meu quadril, né, a minha constituição óssea do quadril é mais larga. E isso nunca vai ser alterado, independente de eu perder peso ou não, né? E também os meus ombros são caidinhos, né? E essa característica sempre vai continuar, porque é algo que não vai mudar, né? Por mais que eu malhe, que eu mude o meu corpo, isso é algo que não vai mudar.
E aí a gente tem a clareza, né, que tem coisas que a gente pode melhorar e tem coisas que não vão mudar. Então não adianta a gente ficar achando que a gente vai conseguir de fato se vestir bem se a gente atingir o peso X ou Y. Porque, por exemplo, eu não sinto necessidade de disfarçar o meu quadril, mas eu não gosto de ver a diferença entre o meu ombro e o fato do meu ombro ser mais caidinho. Então eu busco de forma estratégica o equilíbrio visual para minha parte de cima, né? E aí, dessa forma, eu não fico frustrada, eu não fico achando que eu preciso mudar o meu corpo, eu preciso alcançar um padrão X ou Y. Eu entendo o meu corpo e eu entendo o que eu posso, de fato, melhorar e o que eu não posso melhorar e como vestir bem o corpo que eu tenho hoje. Né? Isso que eu acho que é a principal mensagem desse vídeo. Eu quero muito que vocês reflitam ao longo da semana aqui, me contem aqui também nos comentários se isso já aconteceu com vocês, de ir em uma loja, comprar, né, tentar comprar uma peça de roupa, experimentar, não dar certo, não funcionar, não ficar bem em você e você voltar embora para casa chateada, achando que o problema é do seu corpo. Me conta. Tá? Que eu quero saber, pode contar aí que depois eu vou ler tudo com calma. Mas, o importante é vocês entenderem, Cá, tudo bem, eu já descobri o meu tipo físico, mas o meu problema é a minha coxa grossa, o meu problema é o meu busto farto, o meu problema é que eu tenho 1,60 m de altura e eu tenho dificuldade para usar as peças que eu gosto. Então, aí, nesse caso, o ideal é uma consultoria de imagem. Igual essa semana teve também na aula anterior. Cá, eu já sei o meu tipo físico, mas eu tenho 1 m e tanto de altura, o meu braço é gordinho, eu tenho uma coxa grossa, eu tenho dificuldade em me vestir por causa disso. Então, nesse caso específico, é uma consultoria de imagem que vai ajudar. Por quê? Porque o conteúdo gratuito, ele ajuda sim, né? Muitas meninas, agora há pouco mesmo a Sheila falou que está conseguindo, né, descobrir os estilos, mudar o guarda-roupa, e muitas meninas depois que chegam a fazer o workshop comigo, que é o nosso programa de desenvolvimento de estilo pessoal, acabam relatando isso. Nossa, eu já consegui uma mudança muito grande com os conteúdos do canal, mas eu ainda preciso entender melhor o meu guarda-roupa, eu ainda preciso entender melhor os meus estilos, e eu ainda preciso entender melhor como vestir essas características físicas aqui do meu corpo, que é o que mais me incomoda na hora de me vestir. É o que eu sinto mais dificuldade. Eu experimento e nunca me sinto bem com determinados tipos de roupa. E aí, a consultoria de imagem pode sanar essa sua dificuldade, essa sua dor. Por quê? Porque aí é um trabalho feito de forma personalizada para atender às suas necessidades reais aí do seu corpo, né, de acordo com cada uma das suas características que são só suas, né, e que a gente pode trabalhar dentro da consultoria. E também o mais bacana, a gente pode ir direto no seu guarda-roupa e entender como reaproveitar, né, e dar um melhor uso a todas aquelas peças que você já tem, quais peças dá para a gente, inclusive, consertar, mandar fazer alguma alteração, reformar e deixar ela, né, de uma forma que ela vai vestir melhor o seu corpo, ou até mesmo entender que algumas peças que estão ali realmente não vão valorizar o seu tipo de corpo, não tem a ver com o seu estilo e não vale a pena manter no guarda-roupa. Então, esses são os benefícios de um processo de consultoria de imagem, né? E que pode ajudar a sanar e a derrubar vários desses mitos que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa aula. Ainda relacionado ao tipo físico, né? Só para vocês terem uma clareza, aqui a gente tem esse grande mito que é achar que toda mulher plus size, estando acima do peso, e uma mulher que tem um abdômen saliente é oval. E isso, gente, acontece muito, inclusive, com algumas profissionais que fizeram cursos de consultoria de imagem, porque alguns cursos de consultoria de imagem
até hoje, eles estão totalmente desatualizados, e até hoje eles colocam a mulher plus size como sendo biotipo oval. Porém, isso não é uma realidade, isso não é verdade. A gente tem aqui o exemplo da Mel, que é uma linda do Relaxa aí Fofa. Eu sou fã demais da Mel. E a Mel, ela tem o corpo triângulo invertido. Eu adoro os looks dela, ela tem um Instagram fantástico. E ela tem o tipo triângulo, que é igual ao meu, né? Que ela tem o peso visual maior na região do quadril. Então, olha lá, o ombro dela é bem mais estreito, né? E, por último, a gente tem, sim, aqui a gente tem a Ria Norman, que é a nossa modelo aí. Eu tenho, inclusive, tenho vídeos aqui no canal que eu uso muito o exemplo da Ria Norman, porque ela é fantástica, ela é uma personal stylist também americana, e ela trabalha especificamente com o público plus size, e ela sabe vestir lindamente o corpo dela oval. E esse sim, né, é um tipo físico oval, porque ela tem ombros e quadril mais estreito que a região abdominal, né? E a gente pode encontrar o biotipo oval tanto em mulheres plus size quanto em mulheres magras também, porque isso tem a ver com a região que a gente mais vai acumular massa gorda. Então, tem pessoas que vão acumular mais na parte de cima, tem pessoas que vão acumular mais na parte de baixo, ou mais na área central. Combinado? Então, a gente precisa realmente desmistificar essa ideia que toda mulher que tem abdômen saliente, ela é de biotipo oval, e não. O abdômen saliente, ele é apenas uma característica do seu tipo físico, da sua composição corporal. Mas você pode ter abdômen saliente e ser ampulheta, você pode ter um abdômen saliente e ser retângulo, triângulo, triângulo invertido. Então, você pode ter qualquer outro tipo físico que não seja o oval. Combinado? O segundo maior mito, né, da moda plus size, né, e que a gente mais vê, mais viu, né, agora isso está acabando, graças a Deus, mas a gente sempre ouviu essa história de que o preto emagrece. E, gente, é um fato que o preto, ele diminui sim o campo visual. Né? Por quê? Porque ele absorve toda a luz que ele recebe. Então, ele acaba diminuindo o nosso campo visual. Enquanto o branco, ele reflete toda a luz que ele recebe. E, realmente, é um fato, não é um mito, né? O branco, ele acaba aumentando o campo visual, enquanto o preto diminui. Porém, é um mito achar que toda roupa, por ser preta, vai emagrecer, vai diminuir a sua silhueta visualmente. Por quê? Porque só a cor preta em si, ela não tem o poder de diminuir visualmente uma silhueta, né? Tudo vai depender do tecido, da modelagem, da peça em si, do corte da peça, né? E a cor preta, ela é só um elemento, né? Só um elemento de leitura visual que, de forma isolada, ela não tem o poder de emagrecer visualmente ou de deixar a silhueta da mulher mais fina, né? Ou diminuir a silhueta visualmente de forma isolada, sozinha. A gente tem sempre que levar em consideração o tecido, a modelagem e a forma que essa peça vai cair no corpo em si. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma peça preta que é ajustada, né? E a gente sabe que tudo que é justo demais vai destacar, vai aumentar. Então, às vezes, um vestido, se fosse num tecido leve, fluido e uma modelagem mais soltinha, não ia destacar tanto o quadril da primeira modelo, né? Agora, se a intenção é destacar, é realçar, aí a modelagem preta funciona. Mas a gente tem que sempre levar em mente, ter em mente que o tecido
e a modelagem vai sim ser o mais determinante no resultado final de como aquela peça, né, de qual vai ser a interpretação, qual vai ser a leitura que a gente vai ter de uma determinada silhueta. No look do meio, por exemplo, a gente tem o exemplo de um tecido mais armado, né, de um tecido mais encorpado, que adiciona mais volume ao quadril. Né? Inclusive por causa das pregas ali, tem bastante volume, né? E às vezes também, se fosse um tecido mais leve, mais fluido, não adicionaria tanto volume. E por último, a gente tem ali um tecido um pouco mais encorpado, mas em uma modelagem mais sequinha, que não é ajustada e que também não é ampla demais, não tem tanto volume. E a gente consegue um equilíbrio visual melhor da silhueta. Então, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores quando a gente escolhe uma peça de roupa. E não escolher, né, uma peça de roupa porque é preta, você achar que ali você vai estar segura, ali você vai estar bem vestida, né? Essa ideia do preto, ela aprisionou muitas mulheres durante muitos anos. E até hoje é muito comum, quando eu vou fazer uma consultoria, ainda encontrar mulheres que têm muito preto no guarda-roupa, por se sentir segura, se sentir escondida dentro daquela roupa. E a gente, quando a gente passa por um processo de consultoria de imagem, a gente sente que a gente não precisa mais esconder o nosso corpo dentro de uma roupa preta. Por quê? Porque a gente aprende a usar as modelagens e a gente aprende a usar os tecidos a nosso favor, né? Ao contrário de tentar ali só ficar tentando se esconder dentro de uma roupa preta. Outro grande mito, né? Já falei ali que é a questão do branco engordar. É um fato que o branco, sim, ele, como eu disse, ele amplia o campo visual. Mais uma vez, né? Assim como no preto, tudo vai depender do tecido, da modelagem e digo mais, principalmente de qual é o efeito que você busca dessa peça na sua silhueta. De acordo com o seu tipo físico, a gente também pode usar o branco de forma estratégica para ampliar uma determinada região do seu corpo. Por exemplo, eu amo usar blusas, partes de cima branca, né? Porque essa é a região de menor peso visual meu. Então, hoje aqui eu tô com uma camisa, né, com fundo branco de poá, e a minha calça é preta, xadrez, de preto e branco. Então, aí, dessa forma, eu consigo usar as leituras visuais das cores para conseguir o equilíbrio visual que eu desejo na minha silhueta, que é o que me deixa mais confortável, é o que eu me sinto melhor com o meu corpo. Então, é isso que é bacana, né? Quando a gente busca mais conhecimento, que a gente entende que a gente pode usar esses recursos de leituras visuais a nosso favor, e não ao contrário, não ficar refém e nem mesmo evitar, né? Marcar um X ali e isso eu não vou usar, então branco eu não vou usar de forma nenhuma. A calça branca mesmo, a maioria das mulheres morrem de medo de calça branca. Eu tenho várias calças brancas no meu guarda-roupa, é extremamente elegante, é versátil, é leve, é elegante e extremamente bacana a gente ter, principalmente para os looks de verão. Mas eu sei escolher as modelagens que não vão destacar, que não vão aumentar o meu quadril, e também sei usar recursos para conseguir o equilíbrio visual que eu desejo na minha silhueta. Então, não é porque eu tenho quadril largo que eu não vou usar nunca mais uma calça branca, né? O branco, como eu disse, né, ele não é um vilão e ele pode ser um ótimo aliado para a gente chamar atenção para as áreas do nosso corpo de forma estratégica, ajudando, né, a equilibrar as silhuetas desproporcionais como a minha. E uma outra coisa, uma outra dica muito interessante é que também a gente entendendo o nosso tipo físico e principalmente as modelagens de peças únicas que a gente
pode valorizar mais a nossa silhueta, o vestido branco também é extremamente elegante, é muito bacana, muito apropriado para o verão. Eu acho muito digno que toda mulher tivesse um vestido branco para se sentir elegante, bonita e o melhor de tudo, né, fresquinha, porque como o branco ele também reflete toda a luz que ele recebe, ele realmente esquenta menos que o branco, que o preto. Então, assim como ter um vestido preto, que é um essencial por ajudar a gente a conseguir versatilizar bastante a peça e ter um look elegante para aquelas ocasiões específicas, um vestido branco também pode ser muito bacana. E aí, quando a gente tem uma modelagem que valoriza o nosso tipo físico, a gente também consegue entender que a peça única, ela é muito bacana para ser usada branca, por quê? Porque a gente não vai dividir, a gente não vai blocar a nossa silhueta e a gente não corre o risco de aumentar mais uma região e menos outra, né? A gente consegue um efeito também de harmonia visual maior na nossa silhueta. Então, vale a pena ir buscar, dedicar algum tempo aí em busca de um vestido elegante, bonito, fresquinho aí para você arrasar nos seus looks de verão. E, por último, também, a gente entender, tem um look aqui muito interessante, né? Que algumas meninas também ficam com medo. Nossa, mas o blazer branco. Não vou comprar um blazer branco. Por quê? Porque ele engorda, porque essa parte aqui do meu tronco é maior, né? Os meus ombros são maiores, então eu não posso usar um blazer branco porque vai aumentar o meu ombro. A gente pode usar de forma estratégica, as meninas como eu que tem o ombro mais estreito, mais caidinho, um ombro mais estruturado, como é o caso da modelo aqui, né, que tem uma boa marcação de ombro para conseguir um equilíbrio visual. E o interessante é a gente entender que quando o blazer ele é mais alongado, a gente consegue equilibrar ombro e quadril. Então, mesmo as meninas que têm o quadril mais estreito e não querem destacar o fato de já terem a parte de cima, né, os ombros maiores, a gente não vai destacar, a gente vai conseguir automaticamente o equilíbrio visual da sua silhueta. Por quê? Porque o nosso cérebro não vai conseguir identificar nem se o seu quadril é mais largo, nem se o seu quadril é mais estreito. E buscando a parte de dentro, que tem um contraste de cores, a gente consegue criar duas linhas verticais no centro do seu corpo, onde o nosso olhar vai automaticamente para a linha central do seu corpo. Então, não vai aumentar a sua silhueta nas extremidades. Isso que é muito bacana. Então, quanto mais conhecimento a gente tem da consultoria de imagem e quanto mais a gente entende quais são os efeitos que as cores, as modelagens, as linhas, as estampas, né, e tudo isso junto pode gerar na nossa silhueta, a gente não mais se sente frustrada. A gente aprende a usar a moda de forma estratégica para ajudar a gente a se sentir bem com o corpo que a gente tem hoje. Listras horizontais engordam. Gente, também é outro grande mito, né? Achar que a mulher plus size tem que evitar de todas as formas as listras horizontais. Nem toda listra horizontal causa realmente o efeito de aumento visual da silhueta, né? Porque tudo vai depender do tamanho das listras. Quanto mais largas e espaçadas elas forem, mais aumento visual elas trazem, né, para a nossa silhueta. Quanto mais finas e mais aproximadas, o efeito, né, de aumento da silhueta diminui. Então, quando elas são usadas de forma estratégica, elas podem, inclusive, também ajudar a equilibrar os corpos desproporcionais. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Tem já um vídeo aqui sobre as leituras visuais das estampas. Então, tem estampas que sim têm o poder de aumentar visualmente a nossa silhueta e tem estampas que têm, inclusive, o poder de diminuir visualmente a nossa silhueta, assim como o preto e assim como o branco. As estampas causam, sim, uma leitura visual na nossa silhueta que é capaz de alterar
a nossa percepção visual de uma silhueta em si. Mas a gente tem que levar em consideração o fato da espessura e uma questão, né, das listras horizontais, que elas chamam a atenção, né, do espectador para as extremidades do corpo. E por esse motivo, o que acontece? Realmente, se a gente colocar em uma determinada região do corpo, e dependendo de qual é a nossa escolha em outra parte do corpo, da outra peça, se a outra peça diminuir o campo e as listras aumentarem, a gente vai aumentar e vai destacar essa região. E quando a gente não sabe qual é o efeito que a gente quer na nossa silhueta, qual é o equilíbrio visual que a gente busca, qual é a região do nosso corpo que a gente deseja destacar e qual parte a gente não quer realçar, aí a gente cai nessas ciladas de, às vezes, usar algo que a gente não se sente bem, né? Agora, quando você se conhece e você conhece a fundo todas as leituras visuais, ficam mais fáceis, cada vez mais fácil fica de você vestir o seu corpo de forma estratégica e, inclusive, usar essas leituras visuais a seu favor. Então, sabendo que as listras horizontais podem adicionar volume e chamar o olhar do espectador para as extremidades do seu corpo, o que você vai fazer? Você pode usar as listras na região de menor peso visual do seu corpo. Então, por exemplo, eu que tenho o quadril largo e eu não quero destacar ele, eu quero trazer volume aqui para minha parte de cima, pelo fato dos meus ombros serem mais estreitinhos. Então, eu trago a listra aqui para cima, né? E aqui a gente tem, por exemplo, também exemplos de vestidos. Dependendo da peça, dependendo do tecido, dependendo da modelagem, você pode sim usar peças únicas, inteiras, sem correr o risco de aumentar visualmente a sua silhueta. Então, é um grande mito você deixar de usar listras horizontais só com medo dela engordar. Só a leitura visual das listras não é capaz, né, de engordar visualmente a sua silhueta, e você agora, tendo esse conhecimento, busque usar essa leitura visual a seu favor, né, conseguindo destacar e aumentar aquela região do seu corpo que você quer destacar ou que você quer aumentar visualmente, tá bom? Né, como que eu posso fazer? Que tipos de conteúdos eu posso trazer para ajudar vocês a elevarem ainda mais a autoestima de vocês, né? E a gente até falou sobre a fórmula mágica, né, da autoestima, e o primeiro ingrediente e principal ingrediente para uma autoestima fortalecida, para uma autoestima saudável, é, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento, né? Eu sempre digo isso, que é muito normal, né? É muito comum e, gente, é muito triste isso, mas é muito verdade. Apenas 2% das mulheres estão satisfeitas com o próprio corpo. A grande maioria das mulheres tem dificuldade em vestir o próprio corpo e o grande motivo, né, é a insatisfação com o próprio corpo. É achar que você precisa vestir o número X ou Y. Então eu preciso, quando eu vestir o manequim 38, eu vou conseguir me vestir bem. Quando eu vestir uma calça 40, eu vou conseguir me vestir bem. E isso são só historinhas que a gente conta para a gente mesma e que pode estar fazendo você perder o seu tempo, né, não se sentindo bem com o corpo que você tem hoje. E eu sei que muitas de vocês, eu recebo muitos comentários, gente, acreditem que eu recebo esse tipo de comentário aqui no canal, de pessoas que entram aqui no canal e falam, mas para você é muito fácil, para você tudo fica bom, porque você é magra. É essa falsa sensação de que quem é magra ou que quem está dentro do peso ideal tem mais facilidade em vestir o próprio corpo. E isso, gente, isso é o grande mito que é pregado
nas redes sociais, porque a verdade é que quando a gente vai fazer consultorias de imagem com as nossas clientes, a gente vê que tem mulheres com corpos fantásticos, que tem, às vezes, a silhueta super proporcional, que é um corpo super fácil de vestir, mas que ela não está satisfeita com o próprio corpo, então ela acha que ela só vai conseguir se vestir bem se ela atingir X quilos ou X manequim. E isso é uma grande perda de tempo, né? A vida é muito curta para isso. E eu posso dizer para vocês, a maioria de vocês aqui já me conheceram, né, aqui no canal. Eu já estava recuperada, eu já tinha perdido todo o peso que eu adquiri no período que eu fiquei doente. Eu já contei a minha história em várias oportunidades aqui no canal, mas para quem não sabe, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre a minha trajetória, falo sobre quando eu vim, né, muitas perguntas a respeito de eu morar aqui em Portugal, então conto um pouquinho também disso, e conto também a minha relação com o meu corpo e como que eu cuido, né, da minha saúde hoje. Eu sempre fui muito magrinha mesmo. Meu marido conta, ele tira sarro, né, para todo mundo. Ele fala que ele me encontrou na sarjeta, que eu pesava 53 quilos, que ele me colocou para engorda. E é muito engraçado, porque eu sempre fui muito magrinha mesmo, na adolescência. Quando eu casei, eu pesava, acho que 50 quilos, e assim, eu tenho 1,70 m de altura, né? E eu já contei aqui no canal, quando eu mudei para Portugal, né, há 13 anos atrás, eu fiquei muito doente. E aí, eu casei e dei aquela engordadinha, então, como eu sempre fui muito magra, eu gostei, eu curti ter aumentado de peso, então ali, quando eu cheguei nos 63 quilos, fiquei me achando, porque, de fato, eu era muito magra para ter a altura que eu tinha. E quando eu cheguei aqui em Portugal, meu peso continuou aumentando, e eu inchando muito e tendo muitas dores e tal, voltei para o Brasil, e aí descobri que eu estava com uma crise, né, com uma doença autoimune, fiz o tratamento, fiz algumas cirurgias, e o que aconteceu? Hoje eu sou a falsa magra, tá? Hoje eu sou a falsa magra, não peso mais 50 quilos, e hoje eu peso 75 quilos. O que eu acho fantástico, né, para minha altura. Eu tenho as pernas finas também, então eu acho que isso engana muito, né, dá a sensação que eu sou muito magrinha, mas eu uso 42 ou 44 de calça, e nesse período ali pós-cirurgia, eu ganhei bastante peso. Eu cheguei a uns 89 quilos. E eu aumentei muito o meu número de calça, principalmente, né, que é a região que eu mais acumulo gordura, então vem mais para os flancos, abdômen e quadril. E eu cheguei ali, calça 46, 48. E, gente, inclusive tem fotos, tá? Eu acho que tem fotos lá no canal, lá no Instagram, bem antigas, assim, eu fiz um antes e depois, e tem fotos também nesse vídeo que eu conto um pouquinho essa história, tem uma foto. E nesse período que eu aumentei bastante de peso, aí eu senti muito, porque realmente a minha composição corporal mudou, né? Eu já não estava conseguindo, não estava me sentindo confortável com aquele peso, não estava me sentindo bem com aquele peso. Mas, pelos problemas de saúde que eu tenho, eu não posso usar nenhum tipo de remédio, né? Nenhum depurador, aqui tem muito isso, né? Aqueles para tirar inchaço, nada, nenhum tipo de acelerador de metabolismo, porque tem cafeína, eu não posso usar nada, nem que seja natural, eu não posso usar. E para conseguir voltar no meu peso, eu levei acho que 2 anos e meio, quase 3 anos, e chegar nesse peso que eu tenho hoje, que é 75 quilos, não quero pesar menos do que isso, para mim tá ótimo, assim. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, e que eu nunca deixei de fazer, foi de me arrumar, e foi de me vestir. Eu adaptei
Ah, não tá entrando essa roupa aqui? Então vamos buscar uma outra que vai vestir melhor meu corpo. Então, isso que eu queria que vocês entendessem, né? Que tudo tem a ver com a atitude que a gente tem perante a situação. Não é fácil vestir um corpo que a gente não reconhece, né? Eu sei que para as meninas que têm um comparativo com o corpo do jeito que era antes, né? E ter que vestir um corpo que é diferente daquele que ela sempre esteve acostumada, não é fácil. É desafiador, é difícil, em muitos momentos é frustrante, sim. Mas a gente também não vai ganhar nada se a gente ficar esperando chegar no peso para vestir bem o corpo que a gente tem antes, né? Que a gente tinha antes. Imagina, eu fiquei quase 3 anos para voltar no meu peso. Imagina eu ficar 3 anos sem comprar roupa ou sem olhar no espelho, sem me sentir bonita. Então eu continuei me arrumando, mesmo acima do peso, mesmo trabalhando ali em paralelo, né, com uma alimentação mais saudável, com exercícios físicos para chegar no peso que eu queria. Mas eu não perdi um dia da minha vida sem me arrumar, achando que não tinha como ficar bem com aquele peso, sabe? Então busquem isso para vocês. E ativem também as notificações aqui do canal para receber todas as notificações. Porque às vezes o YouTube ele não manda a notificação para você, todas, né? E aí, quando a gente entrar ao vivo, você já vai receber a notificação que tem uma aula gratuita, tá bom? Então é sempre terça e quinta. Então é isso, meninas. Busquem o autocuidado, busquem se sentir bem e vestir o corpo que vocês têm hoje, porque é possível sim. Não acredita nessa historinha que as outras pessoas contaram para você, ou que até mesmo você tem contado para você já há alguns anos, de que você precisa entrar no manequim 38 ou que você precisa perder X quilos para conseguir se vestir bem. Você pode, com conhecimento e principalmente através do autoconhecimento, você pode vestir bem o seu corpo do jeito que ele é hoje. Meninas também que ainda não passaram por uma consultoria de imagem, o nosso workshop, que é o nosso programa de desenvolvimento de estilo pessoal, ele está com as inscrições abertas. É um programa que você pode entrar quando você quiser. A gente tem aulas gravadas, a gente tem um grupo de WhatsApp com exercícios semanais e a gente também tem apostila e a aluna também recebe uma análise completa, né? De tipo físico, diagnóstico de estilo, direcionamento de estilo para trabalhar e desenvolver o seu estilo pessoal. E eu faço acompanhamento dessas alunas por 1 ano. Então, além de você receber o seu direcionamento de estilo, você ainda faz toda a edição do seu guarda-roupa com o meu acompanhamento. Eu tenho um dia da semana que eu atendo as alunas do workshop. E a gente vai fazendo esse trabalho juntas de análise de guarda-roupa e de edição de guarda-roupa em paralelo com os exercícios do grupo. Então, venham fazer parte também, né? E vejam a consultoria de imagem não como um gasto, e sim como um investimento, tá? Que vai te ajudar a melhorar as suas escolhas, melhorar a sua autoestima e, principalmente, melhorar as suas compras e as suas escolhas futuras, né? Porque é um conhecimento para a vida. Isso faz a gente economizar tempo, dinheiro, né? Muito dinheiro na hora das compras, porque você entende que não vale a pena você levar aquilo ali, porque aquilo ali realmente não faz sentido para você, não vai te valorizar, e você deixa essa peça lá, bonitinha, separadinha, lá na loja, né? E parte em busca de uma que vai te valorizar. Porque, gente, roupa, ela tem três principais motivos. Ela tem que fazer 3 coisas por você. Ela tem que vir ou para atualizar e valorizar o seu guarda-roupa, mas essa não é a mais importante. Ela tem que valorizar e contribuir com o seu estilo pessoal e com as mensagens que você deseja transmitir, porque estilo é comportamento, mas moda é comunicação. Então, você sempre vai transmitir alguma coisa através das roupas que você está usando, e a roupa ela tem que vir com esse intuito, sim. E, por último,
E o mais importante de todas, ela tem que ajudar você a se sentir bem com o seu corpo, a olhar no espelho e gostar do que você vê, né? Se você olha no espelho e não gosta do que você vê, muito provavelmente o problema é da roupa, tá bom? Então, busquem aí o conhecimento, autoconhecimento, porque com certeza vai ajudar e vai facilitar demais o dia a dia de vocês, tá bom? Beijão, tchau, tchau, meninas, fiquem com Deus.